mais forte, aplauda mais forte. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Diga aleluia. Glorifique o nome dele. Amado, desejado, a glória desta casa. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, Senhor, nós te amamos. Meu Deus, meu Deus. Ele está aqui. Aleluia. Celebre ele, celebre o nome dele. Fala alguma palavra bonita para ele. Faz alguma coisa para ele. Acena para ele, diz: eu vim por causa de ti. Eu estou aqui por causa da tua palavra. Eu amo o lugar da tua presença. Ah, mas vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar aqui do que estar na Netflix. É melhor estar aqui do que estar no shopping. É melhor estar aqui do que estar no sofá. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Não há outra pessoa. Não há outra presença. Não há outra graça. Não há, não há, não há, não há, não há. Não há. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aonde é o Espírito de Deus, ali também é liberdade. Pode deixar teu vizinho aí, tua vizinha à vontade. Fala assim para ele ou para ela: não precisa se controlar. Não precisa se controlar. Pode extravasar, pode transportar, pode pular, pode correr. Oh, glória! Que presença! É a presença dele. Aleluia! Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Obrigada, Jesus, por ter nos reunido nesse lugar nessa noite. Foi a tua mão quem fez isso. É obra tua, Espírito Santo. Sabemos que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Obrigada, Senhor, pela tua graça redentora, remidora, generosa graça. Oh, aleluia, abundante graça. Aleluia, obrigada. Obrigada porque o laço partiu e nós escapamos. Obrigada, Senhor, obrigada. Seja deitados ou em pé, dormindo ou acordados, andando ou parados, estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos sustentou e nos sustenta. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor. Majestade santa, reverenciado, te reverenciamos. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo caminho que o Senhor abriu diante de nós para que aqui estivéssemos. Obrigada, o Senhor abriu o caminho na terra, abriu caminho nas águas, abriu o caminho nos ares. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Nos colocamos nessa noite diante de Ti como salmista. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Se Tu olhares para os nossos pecados, quem subsistirá? Não há quem possa suportar. Não há santo
que não dependa da tua graça para ser irrepreensível diante da tua presença. Se olhares para os nossos pecados, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Perdoa-nos nessa noite, perdoa, perdoa, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. E continua glorificando o teu nome, Senhor, por favor. Continua aqui conosco. Continua falando conosco. Por favor, me ajude a insistir. Fala com ele aí agora, por favor, para que ele não vá embora, para que ele não se ausente desse lugar. Diga para ele o quanto você precisa que ele fique. Diga para ele que você veio só por causa dele, que o resultado é ele, é a voz dele que você precisa ouvir. Porque quando ele fala, o vento e o mar lhe obedecem. Precisamos que o Senhor continue falando. Senhor, enquanto nós ouvíamos o Senhor falar através da vida da Maria, eu me sentia como os discípulos no caminho de Emaús. O nosso coração queimava com as palavras, porque elas são tuas. Não se ausente de nós. Continua. Ouve a nossa súplica nessa noite. Não deixe o cansaço ser mais forte que a tua presença. Não deixe as mensagens de WhatsApp e as notificações do aparelho celular serem mais marcantes do que a tua presença. Não, 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 não. Grite comigo em oração. Diga não. Por favor, não deixa. Fica conosco, continua conosco. Continua glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Oh, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Menino do céu, menina, que noite, hein? Que dia, hein? Que dia, hein? Diga assim comigo: hora certa, lugar certo, coisa certa. É o que a Maria falou aqui, é o encontro do Logos com Rema. Diga de novo: hora certa, lugar certo, coisa certa. Você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa. E eu costumo dizer que num ambiente assim, até o que era para dar errado se encaixa, vai alinhar. Aleluia. Se é verdade que você está feliz de estar aqui hoje, diga: ainda bem que eu vim. É isso aí, foi o Senhor quem te trouxe. Não fica pensando que você veio, eu vim. Irmão, isso aqui voluntariamente para Deus não produz nada se não for por impelimento do Espírito Santo. Para Deus, só com a ajuda do Espírito Santo. Então se você veio aqui, o outro me abençoou, a outra falou que é melhor. Não, irmão, você veio aqui porque o como foi só o meio que Deus usou para te trazer hoje aqui. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia aí comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Senta não, tu já estava de pé. A gente lê de pé, depois senta todo mundo junto. Vamos, quem tem saúde fica de pé. Quem quer ter, fica de pé, vai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Maria, Deus abençoe sua vida. Eu sei que falar isso parece chover no molhado, mas é o nosso desejo de que Deus continue, que Ele acrescente, que Ele transborde, que Ele dê mais. Meu Deus, você... eu sei que é Deus, gente, eu sei que é Deus, para de chatice. Mas
Deus tem que usar alguém, né? A obra que a gente chama de Deus, quem faz é a gente. Você pode não entender isso agora, mas um dia você vai entender. A obra que a gente chama de Deus, quem faz é a gente. Não prega aqui não para ver se tinha mensagem. Não toca aí não para ver se essa baqueta toca sozinha aí. Tira a mão do teclado, tira. Deixa eu ver se ele toca, vai. Toca teclado. Você está no altar de Deus, você foi consagrado a Deus, toca teclado. Toca não, filho. Olha para o teu irmão com carinho, um dia ela vai entender isso melhor. Diga assim: a obra de Deus, quem faz é a gente. Então é isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então assim, Deus te abençoe, meu rei. A minha preocupação em te ouvir ao vivo era não deixar a sua beleza roubar a minha atenção. Era a minha única preocupação. Eu vim acompanhando desde o início na transmissão. Inclusive, é porque vocês estão aqui, vocês não estão sabendo. Palmas para a mídia da igreja. A transmissão tá o aço. A transmissão tá o aço. Aplaude com glória a Deus e aleluia. Meu irmão, nem telejornal nacional tá fazendo. Eu só fiz. É com você, Alana. E a Alana entra. Então estamos aqui. Sei que não, esqueça tudo. Rapaz, coisa linda. Mas enfim. E aí assistindo ali, falei: meu Deus, mas como a bicha é bonita. Meu Deus, mas a bicha é bonita. Porque no Instagram a gente já vê e tal. Eu sigo a Maria. Mas eu olhando, eu falei: rapaz, mas é bonita mesmo. Eita, que é bonita. Aquela bonita que é bonita. Você é o Daniel? Tu se deu muito bem. Mas eu tenho certeza que ela também. Nunca vi, meu irmão, um pássaro voar se não tem alguém para dar asa. Nunca vi. Eu tenho certeza que ela voa assim por causa de você. Você também não é. É Daniel, não é? Mistério no nome também. Sustenta a visão, Daniel. E aí eu tô olhando. Falei: meu Deus, mas é linda. Mas a palavra revelada de quem tem a vida no Logos, né? Eu olhava, aí toda hora saía a atenção da beleza. Que a palavra era mais bonita que a beleza, mais forte que a beleza, mais contundente que a beleza. Aí quando eu começava a admirar o conhecimento, aí eu começava dentro do carro, em nome de Jesus, que ela já começou no mistério aqui. Ela subiu entendendo no mundo espiritual, já começou a amarrar meia dúzia de capeta, 500 demônios, não sei o quê. E aí já entrei na unção. Aí eu falei: meu Deus do céu, primeiro foi a beleza, depois foi o conhecimento, e agora a unção. Aí um vai tapando o outro em você. Na verdade é tudo revelado, mas um vai cobrindo o outro. E é assim que Deus faz na sua vida, viu? A última marca que você vai deixar é alguma coisa relacionada à aparência. Onde você passar vão dizer: veja que unção, que sabedoria, que poder, que graça. E assim o Senhor será glorificado cada vez mais na sua vida. Camille, tem como mais? Muito mais, Maria. Muito mais. A vereda do justo, você sabe disso, é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Teu ministério não é para uma estação, porque você não entregou dias, você entregou a vida, o sangue, a alma. É como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Pra gente assim, a aposentadoria não existe. E é crescer, resplandecer até que venha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que dos muitos comentários que você lê, Deus em pouco tempo, com velocidade, me dê a oportunidade de ler o seu. Em nome de Jesus. A igreja concorda com isso? Amém. Precisamos de mulheres assim, posicionadas como a irmã Maria. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Danilo, Deus te abençoe. Daniel, perdão. Dani, acabei de falar, não falei certo a primeira vez? Espírito de confusão. Sim. Irmão Daniel, Deus abençoe sua vida. Eu não consigo, passar batido, sabe?
do esposo por estar num evento. Pelo contrário, nós queremos te agradecer. Não se forjam mulheres assim sem homens de mente como provavelmente nós imaginamos que seja a sua. Deus abençoe vocês, o filhinho de vocês. Como ele chama? Henri? Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Camila, Camila do céu. Camila do céu. Camila, a gente tudo aqui quer aceitar Jesus de novo. Porque quando a gente olha pra você, a gente diz assim: mano, eu não sou crente não, eu tenho que me converter. Você tá linda, Camila. Meu Deus, tá cabeluda, Camila. Você tá maravilhosa, tu chega a tá meio black, cara. Ô Léo, tu vai perder, esquece aí, ó, a cabeleira dela. Deus te abençoe, minha amiga. Você não tem noção. Pra mim, o maior sermão da conferência ao seu, eu vou dizer por quê. Porque eu vou ter que falar, Maria falou, Raquel Lima, minha amiga, veio aqui e pregou. Você se viesse, sentasse aqui e não falasse nada, estava pregando pra gente mais do que qualquer sermão que a gente pregasse aqui. Não é? Que honra ter você aqui, minha amiga. É. Deus abençoe. Tem que falar, porque senão os outros pensam assim: ah, tá aqui, tá nada, irmão, tá lutando e vencendo, tá aqui, ó. Já deve ter sido tentado umas 4 vezes para voltar pro hotel, mas ela fica o espírito e a carne, o espírito, e ela sempre escolhe pelo espírito, que o espírito escolha pela tua carne. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu Deus, Camila, pode sentar? Não! Então cale a boca, Camila, e prega logo. Você decide, ou eu calo a boca ou eu prego. Irmãos, às vezes é 1, 2 vezes por ano que eu passo aqui no máximo. Eu tenho que fazer menção honrosa aos amigos, aos irmãos, a quem honra, honra. Ah, Camila, isso edifica assim. Só não edifica um invejoso que fica murmurando enquanto a gente dá uma honra que não é dele. Paulo vai escrever a carta aos Romanos, quase um capítulo inteiro, é só para citar nome. Aí, como é que eu não vou falar de Érica? Você não sabe quem é Érica, não? Respeita! Érica Vertulo! Coisa linda, mestra, rabina, meu Deus. Eu te amo, eu te amo. Deus abençoe sua vida. Gabi, você tá linda, tá? Acho lindo que você é você. Você sobe aqui e não inventa. Tá nervosa, entrega o recado e fica esperando alguém pegar o microfone. Antigamente ela chorava. Lembra que antigamente... Agora ela não chora não, minha filha. Ela sustenta o look ao sol. Tá de parabéns, amiga. É daqui para melhor. Tá arrebentando. Nós estamos orgulhosas de você. A glória é de Deus, mas a alegria é de quem te ama. Deus te abençoe. Vamos ao texto, chega. Mateus, capítulo 21. Aí, Érica, você... Agora é outra lá, a risada dela. Mateus, capítulo 21. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Isso, quem não trouxe, não diga nada. Fica quieta. Aleluia. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Calma que eu estou escolhendo o versículo. Vamos lá. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Depois a gente vai pular para o verso 18 do mesmo capítulo. Eu falei 18? É 17, só para ver se você está ligado. Versículo 6 do capítulo 21. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas.
e grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Deixa eu ler nessa versão aqui com vocês. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores. Fala comigo, ramos de árvores. Ramos de árvores. De novo, vai. Ramos de árvores. E os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. 18. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Quem, gente? Quem é o sujeito aqui? Quem teve fome? Isso, nós estamos falando de quem? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. É mesmo. Diga amém pela exposição do texto sagrado. Amém. Mas diga eita pelo jeito que ela termina. Eita. Senta dando glória a Deus aí. A irmã falou eita ali e ela verbalizou o que eu sinto. Quando eu olho esse texto, eu, meu Deus, eita. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse capítulo ele é muito conhecido, pelo menos para a maioria de nós que estamos aqui. Até aqueles que não têm muita intimidade com o texto sagrado já ouviram falar desse episódio, ou no mínimo tem aí dentro da cultura da nossa nação um hábito, né, que é baseado dentro desse contexto, chamado em nosso meio, por ocasião disso e de tantas outras coisas que aconteceram no Novo Testamento, como um dia da semana onde esses ramos se manifestam. Ali eram ramos de árvores, certamente típicas da região. Não tenha dúvida que tinha folhas de videira, folhas de figueira, árvores em geral. Assim como nós aqui na maioria, né, utiliza, você já deve ter visto alguma procissão, alguma alvorada, com a galera carregando folhas pequenas de coqueiro, de palmeira, né? Tá ligado, né? Então, isso se dá por essa ocasião aqui. E aí Jesus vai viver esse momento tão emblemático, tão profético, que está alinhado com a profecia bíblica, de que era exatamente isso que iria acontecer. Jumentinho, manto ou vestes, ele sobre o jumentinho, entrando na cidade, e depois que a sua fama e aquele reconhecimento público dele como, no mínimo, um profeta, ainda que não por todos como filho de Deus, chegaram a essa conclusão, vai ele entrando ali na cidade para viver esse momento, e esse momento é de grande euforia, esse momento é de celebração, mas é uma celebração da alma, é uma celebração do consciente momentâneo. Essa celebração não tem raiz na certeza de que ele é o Filho do Deus vivo. Ela está muito mais pautada pelo volume de coisas que falavam acerca dele e da popularidade que ele ganhou nos últimos 2 anos e meio, sobretudo no último ano antes da sua crucificação, por causa do grande poder com que manifestava as obras de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias Jesus, por onde passava, afluía uma multidão de pessoas aonde quer que ele fosse. Então, contagiado por tudo isso, gente, pelo ambiente, pela emoção,
por ser uma novidade reconhecida dentro da cidade, etc, etc, etc. Jesus vem agora para viver o cumprimento daquela profecia bíblica e começa aquele alvoroço, aquela alegria, aquele ato de celebração que é tanto romano quanto judaico. Não sei quem por influência de quem, mas é tanto de um lado da cultura, que era Roma, que estava presente, como do outro lado, dos judeus que estavam ali. A ideia de que um ato de cerimonial e de celebração requeria isso, sabe? Plantas vivas, plantas verdes, plantas que pudessem ser sacudidas em tom de decoração, de demonstração, de júbilo e de festa. Então vem Jesus entrando e o povo começa a sacudir esses ramos. E as palavras são belíssimas, as palavras são lindas, e o coração deles está vivendo aquilo dali. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito para guardarmos as coisas no Espírito, porque a nossa alma, ela nos trai. Sentimentos e emoções são fugazes, passageiros, sabe? Quando você faz uma promessa assim para Deus, ó, Deus, olha, amanhã eu vou começar um propósito, eu vou jogar aqui um exemplo assim, eu não vou comer açúcar. Deus confirmou no coração de alguém: eu não vou mais comer açúcar. Na hora que você promete aquilo, numa atmosfera profética, de culto, aonde você está vendo gente se entregando, louvor e etc, 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 você faz aquela promessa de todo o coração. Não é que você está mentindo. Quando você está prometendo aquilo, você está prometendo de verdade, é o que você quer fazer. Só que você esquece, ou se ocupa com outra coisa, ou quebra o propósito, seja sem querer, consciente ou não, no meio da semana. Por quê? Porque foi uma decisão que você tomou na alma. Foi uma coisa que você decidiu baseado numa emoção. E infelizmente emoção não é o suficiente para sustentar coisa alguma. Emoção é totalmente circunstancial, você sabe disso. Por que eu estou dizendo isso? Para poder dizer que a recepção deles acerca de Jesus, ela não era mentirosa, ela era falha. Não é que eles não sentiam, não é que aquilo não estava no coração deles naquele momento, mas como o tema propõe aqui a conferência, tinha ramo, tinha verde, mas não tinha o quê? Isso, não tinha raiz. Aquilo não descendia de uma explicação lógica, aquilo não jorrava de uma fonte do interior. Aquela decisão de adoração, de celebração naquele momento, ela fazia parte de um conjunto de emoções bem orquestrada, aonde alguém muito popular carrega consigo a esperança de tirar a gente de um sistema romano de anos. Então alguns pensam, é o Filho de Deus, outros pensam, pode ser o Filho de Deus, e outros pensam, se não for o Filho de Deus, seja lá o que for, é a última melhor pessoa que podemos conhecer na nossa geração. Então vamos celebrar, vamos adorar, só que não tem consistência, não tem relevância, não tem peso. Eles são como esses ramos que eles seguram. O que vai acontecer com esses ramos aqui, gente? Depois de 1, 2, 3 dias, o que vai acontecer? Porque eles não estão enxertados em nada, eles foram arrancados de algo que diz de onde eles vieram, que diz o que eles estão fazendo ali, mas que por terem sido tirados de um lugar e não terem sido restituídos, enxertados em outro lugar, não tem vida o suficiente para viver. A palavra ramo e esse mesmo termo no grego é exatamente o mesmo termo utilizado por Jesus em João 15, quando Jesus vai começar ali a falar com seus discípulos sobre o discipulado, sobre a manifestação do reino de Deus, tirando deles essa coisa de decidir na alma, tirando deles essa coisa de viver pelo momento. Quando Jesus começa a criar raízes no entendimento deles do que é o reino de Deus, aí Jesus vai dizer assim: olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Todo ramo, talvez na sua tradução esteja vara, mas o termo é o mesmo. E aí eu vou usar só para encaixar aqui para você entender melhor. Todo ramo, toda vara que estando em mim e eu nele, essa dá muito fruto. Mas todo que estiver em mim, se eu não estiver nele, não vai produzir fruto nenhum. Por quê?
porque de si mesmo o ramo não pode produzir nada. Assim são vocês. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vão receber. Mas se vocês estiverem em mim, mas as minhas palavras não permanecerem em vocês, vocês não vão frutificar. E funciona assim: todo ramo que está em mim e dá fruto, meu Pai poda. Porque quem cuida da árvore é o agricultor, não é a própria árvore. Meu Pai, o agricultor, poda. Se der fruto, ele poda para que ela dê isso, mais fruto. Agora, toda vara que estando em mim e não der fruto, ele corta. Ele corta e ele lança fora para ser queimado. Não vai entrar no celeiro, não gera fruto. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês. Então a única maneira de não secar, a única maneira de não perder, não é confiando no que o seu coração recebeu, é acreditando no que sua mente te ensina, naquilo que Deus está falando com você. Entenda o que eu vou lhe dizer: as decisões mais importantes da sua vida não podem ter como lugar de consulta o acervo de emoções do seu coração. Elas precisam consultar o acervo da palavra de Deus. O que Deus disse sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? Essa é a única maneira. Ah não, Camila, Deus se revela de muitas maneiras. Não, você sente Deus de muitas maneiras, você vê Deus de muitas maneiras, mas a única maneira que Ele se revela é pela sua palavra. É a maneira como Ele se revela para demonstrar quem Ele é. Por que Jesus é a videira? O próprio João, ao escrever João capítulo 1, diferente de todos os outros, vai começar a biografia de Cristo totalmente diferente dos outros. E aí ele começa a biografia não datando a existência de Cristo no nosso entendimento do nascimento dele pelo ventre de Maria. Ele começa predatando na consciência de que ele já estava quando a palavra existia, porque na manifestação da palavra ele já era. E aí ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo. O que é verbo? Diga a palavra. Vamos, o que é verbo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. No princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, palavra de Deus. Diga comigo: palavra de Deus e Deus são uma coisa só. São uma coisa só. Quando Deus dá a sua palavra, Ele está dizendo quem Ele é. Então se eu tenho de Deus uma palavra, eu tenho Deus na palavra que eu recebi. Logo eu tenho tudo que eu preciso. Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não perde. Se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho a sua. A única maneira de Deus se identificar conosco não é nós nos identificarmos com Ele, é dele se identificar conosco. Camille, por que mais importante do que eu me identificar com Ele é Ele se identificar comigo? Porque eu me identificar com Ele não me faz produzir frutos, só me faz manter-se na videira. Mas se Ele se identifica comigo, eu passo a produzir frutos, porque a vara de si mesma não pode gerar fruto. Então não é sobre apenas eu estar nele, mas é principalmente depois disso Ele está. E qual é a única maneira que Ele entende, se revela, se manifesta, confirma, carimba que está em mim? Não é quando eu estou cantando, não é quando eu estou orando, não é quando eu estou me arrepiando, não é quando eu estou falando em línguas estranhas. É se Ele, eu não estou dizendo que essas não são manifestações de que Deus esteja na gente. Só que o que eu estou dizendo é que a única manifestação de que nós estamos nele não é quando cantamos, não é quando profetizamos, não é quando rodamos, não é quando falamos em língua, é quando a nossa vida reproduz a palavra que Ele deixou para nós. Então pare para pensar por alguns instantes, vai encerrar em Mateus. Mas pensa,
Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Os ramos, as varas somos nós. Só para eu ter certeza que você não está dormindo. Quem é o agricultor? Bora, quem é o agricultor? Quem é a videira? E quem são os ramos? As varas, quem são? Ambas as varas estão na mesma videira, sim ou não? De acordo com o relato de João 15, palavras do próprio Jesus. Ambas as varas, a que dá fruto e a que não dá fruto, está na videira, sim ou não? Ambas as varas estão na videira. Mas só um tipo de vara está dando fruto. Como é que pode? Se todas elas estão recebendo os mesmos nutrientes, se todas elas estão sendo cuidadas pelo mesmo agricultor, todas elas estão vivendo na mesma raiz, no mesmo processo de fotossíntese, recebendo da mesma seiva. Vamos agora compreendendo que Jesus é a videira, fala bem rasgado para todo mundo entender. Se todas estão ali no que se considera corpo, se todas estão ali passando pelo mesmo sangue, se elas não estão desmembradas desse corpo, como é que uma vive e a outra morre? Como é que uma frutifica e a outra não frutifica? Gente, a terra é a mesma, o agricultor é o mesmo, os nutrientes são o mesmo. A gente tem que parar para pensar, por que uma está gerando fruto e a outra não está? Se todas estão nele, porque não é estar nele que me dá garantia de fruto. Veja, logo, não é quando eu estou nele que determina como vai ser a minha vida. Eu vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender. Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim há 20 anos atrás, quando eu comecei a conhecer Jesus. Eu queria que alguém dissesse para mim que é possível estar na videira e receber o que eu quero da videira, mesmo não dando nada para a videira. Eu queria, de verdade, eu queria que alguém chegasse para mim naquela época. E que época era essa, Camila? Estou falando de mim. A época que eu ia para a igreja com a roupa do baile, porque depois do culto, todas as decisões que eu tomei na alma, elas passavam quando eu virava a esquina do baile funk. Decisões na alma, porque eu estava nele, mas ele não estava em mim, porque a única maneira dele se identificar em mim para que eu possa gerar decisões, quebra de sentenças, fruto, verdade, vida, mudança e etc., não é o quanto eu sinto ele, é o quanto ele me sente. Não é o quanto eu tenho dele, é o quanto ele tem de mim. Então eu tinha dele, e eu vou falar aqui, meu irmão, bem aberto, que é para todo mundo entender. Qualquer um que quiser pode ter dele. O reino de Deus e o mundo de Deus, em algumas vertentes, não todas, mas ele trabalha com leis e princípios. Então, se tiver gente aqui com capacidade de cumprir lei e alguns princípios, não precisa obrigatoriamente estar salvo para receber algumas coisas concernentes a essa lei. Eu vou te dar um exemplo. Aquilo que é lei não depende de fé. Vou te dar só um exemplo assim por cima. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai... independe do que ele crê. Qualquer homem nascido nessa terra, o que ele plantar ele vai colher. Isso é uma lei que não pode ser revogada, porque antes de ser uma lei, ela sempre foi um princípio. Na criação do mundo, Deus criou e ele determinou: cada semente vai frutificar conforme a sua espécie. Você pode plantar um limão e nascer uma jaqueira, gente? Pode plantar um abacateiro e nascer uma mangueira, gente? De igual forma é a nossa vida. Cada um aqui corresponde a um propósito que tem por obrigação glorificar a Deus. Então, quando a sua vida está toda torta e você diz: eu não entendo por que não está funcionando. Se você está dizendo que minha vida é para a glória de Deus, por que não funciona? Porque a gente não procura coisa que faz sentido para Deus. A gente procura coisa que faz sentido para a gente. A gente procura coisa que nos dê respaldo diante da sociedade, da família, que a gente quer ser aprovado, aplaudido, amado e admirado. Mas qual é o princípio? O princípio é que cada um gere conforme a sua semente. Aí você diz: Camila, mas eu não sei planta. E você acha que quando Jesus mandou secar a figueira, ele estava dando lição para a planta? Não, ele estava falando com a gente. Essa realidade é tão forte que quando ele fala de videira, ele está falando dele. Porque antes de Deus criar a gente, ele criou planta. Só que ele não está criando planta para dizer: olha, eu entendo de biologia. Não, ele está dizendo: eu estou criando um organismo vivo para vocês entenderem que tudo corresponde à espécie que eu determinei. Cada semente vai frutificar conforme a sua espécie. O próprio Jesus, várias vezes, ele vai falar de alma.
fala, e ele não vai falar de gente. Ele, por exemplo, falando no reino acerca da salvação, ele passa por um campo e ele diz: olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas eu vos digo que os campos estão brancos para a colheita. E eu vou te perguntar, ele estava falando de planta, gente? Não, ele estava falando de gente. Ele estava falando de um princípio. Qual é o princípio? Uma vez que a semente foi plantada, ela tem o dever de não contrariar a própria natureza. Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você não nasce e Deus te dá um propósito. Não, Deus tem um propósito e te manda nascer por isso, para que você atenda ao propósito. Então, quando o propósito não está frutificando, quando a vara não está florescendo, não é falta de água, não é falta de agricultor, não é falta de culto, não é falta de batismo, não é falta de santa ceia, é falta da consciência de entender que a única maneira de Deus florescer em mim é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Sem palavra não tem testificação, não tem identificação. Ocorre então que estamos gastando a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa saúde, do nosso fôlego, a natureza de Deus em nós. Porque se estivéssemos em concordância com ela, treinar na academia não ia ser tão pesado. Se a leitura devocional, mais de 1 hora, não seria tão pesado. Você ia estar espremendo o teu horário para dar para Deus pelo menos 2 horas. Porque depois de 1 hora de oração, 2 não é nada. Depois de 2, 3 não é nada. Depois de 3, você fica louco querendo 4. E assim sucessivamente. Mas essa semente vive usando energia para contrariar a natureza, o princípio. Volta no princípio lá para a gente continuar. Então, isso é um princípio. Qual que é o princípio? O que o homem plantar, isso ele vai colher. Se ele for crente, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for perturbado, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for maluco, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for santo, o que ele plantar, ele vai colher. Se for promíscuo, o que ele plantar... Meu irmão, isso não é fé, é lei. Amém? Então vamos lá. Se planta, colhe. Aí chega uma pessoa aqui que não tem o nome no livro da vida, não é salvo, não renuncia. Ela só se identifica com Deus, ela não dá lugar para Deus se identificar com ela. Mas ela vem e se enxerta na videira. Aí a gente pensa assim: eu não vou falar nada porque Jesus está vendo, ele vai fazer alguma coisa. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: Jesus não vai fazer nada. Porque não é ele que corta a vara. Ele diz: eu sou a videira, eu não sou o agricultor. Como assim, Camila? Significa que para cada função tem um tempo. O Deus trino não é trino só para ser 3, é trino para cada um atender a especificidade de algo. E nesse caso, Jesus é a videira. Você não vai ver Jesus cortando vara nenhuma. Camila, fala aí, vamos falar então mais aberto. Esse cara, essa irmã, esse vacilão, essa vacilona vai vir, vai assistir o culto, vai aplicar o princípio e vai contar testemunho primeiro que tu. Porque tu tá há 30 anos na casa de Deus, conhece o princípio, mas não aplica. O vacilão chega, conhece o princípio e aplica, vai receber. Por quê? Porque é lei, vai receber. Não precisa ser salvo para dar o dízimo, não. Dízimo também não. Pode ser obra de fé, mas também é princípio. Aí eu não vou entrar aqui em campos teológicos, em méritos de... eu vou para o princípio. Na minha fé, deu o dízimo, pode não ter repreensão de nenhum outro demônio, mas na finança não tem como, é princípio. Princípio. Eu conheço gente com a vida torta, que é fiel nas finanças. Não sonega imposto, não aceita suborno, não vai na igreja, mas manda entregar. É salvo? Não, porque Deus nunca vai querer a oferta mais do que o ofertante. Não é salvo. Mas manda entregar, vai lá. Vai ter demônio de tudo entrando nele, na casa, na família, nos filhos, mas no dinheiro. Toca não, eu já vi, eu não estou contando do que eu acho, estou contando do que eu já vi, irmão. Ah, Camila, mas você nem tem tantos anos de crente assim, mas todos os que eu tenho foram vividos visceralmente. Então se a gente falar de carga horária, às vezes eu tenho um pouquinho mais do que alguém. Princípio. Aplicou, vai receber. Fez uma campanha de oração, reconhece Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, pode fazer 7 semanas. Se ele tiver fé, Deus dá na segunda.
Ele não sobe no altar, escreve no papel: pastor, conta aí a vitória. Mas e aí, meu filho, você é crente? Não, eu venho de vez em quando. Aí eu vou explicar: é crente sim. Sabe o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, chama o nome de um só. E quando já tentou tudo que é simpatia, nada funcionou, procura as irmãs de oração. Ora aí, irmã, ora aí, ora aí. Aí ora também. Aí Deus dá vitória. Aí você diz: Camila, então essa pessoa crente? É crente, mas nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. Como que é isso? Mas se você reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, se você sabe que Ele é quem é, Ele é quem pode, Ele é quem faz, clamando o nome dele, se tiver a fé igual a da cananeia, se tiver a fé igual a do centurião, oxe, Jesus disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Outro princípio: tudo é possível ao que é da Assembleia de Deus. É isso? É isso? Tudo é possível ao que é da Get Church. É isso? Tudo é possível ao que? Se crê na pessoa certa, a coisa certa vai acontecer. Princípio. Princípio. E aí é por isso que a gente vem, fica na videira, sente a videira. Irmão, vou falar de mim, não vou falar de ninguém não, tá? Mano, você falava qualquer coisa de mim, só não dizia que eu não sentia a videira. Eu estava enxertada na videira. Meu Deus, eu cantava: somos corpo assim. Quando o culto acabava, eu... mas estava lá. Quando eu chorava, Daniel, quando eu chorava, eu não estava mentindo, eu sentia mesmo. Essa irmã esquisita que só aparece na conferência, que só vem na campanha, ela não é mentirosa não, ela sente mesmo, ela chora mesmo, ela acredita mesmo. Chorava. Cara, eu sentia, eu rasgado. Mas quando acabava, era eu nele, ele em mim, não. Quando chegava no final do culto, o pastor sempre dizia: tem alguém aqui que quer decidir-se ao lado do Senhor? Alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus? E eu falava: rapaz, isso é coisa séria. Isso eu não posso fazer, porque semana que vem tem matinê. Você tem noção que eu não estou pregando historinha para você? No dia que eu entreguei minha vida para Cristo, no dia que eu não estive só nele, mas eu disse: agora eu quero que o Senhor esteja em mim. Nesse dia, eu não cheguei em casa alegre, porque quem tomou essa decisão foi a consciência do meu espírito e não a emoção da minha alma. Eu cheguei em casa pesada. Na hora eu chorei, senti presença de Deus, mas quando a realidade veio, cheguei em casa, falei para minha irmã mais velha: tu não acredita o que eu fiz. Desse jeito. Aí ela: o quê? Aí, cara, aceitei Jesus. Aí ela falou: cara, você é maluca, faltando uma semana pro carnaval. Falei pra ela: você acha que eu tô assim por quê? Te juro. Vou perguntar pra minha irmã Elane. Minha mãe orou por ela 20 anos. Hoje ela é mais crente do que todo mundo lá em casa. Mas naquela época, é eu nele, ele em mim não. Quantos estão aqui, gente, achando que os rituais fazem você ficar nele? Irmão, todo ritual, toda liturgia, o copinho da ceia, o pãozinho da ceia, a água do batismo, o levantar das suas mãos, os usos e costumes da igreja que você está, ou aonde você frequenta, todos eles devem revelar o que está dentro e não uma evidência do que está fora para tentar convencer o que está dentro. Não tem como isso acontecer, não tem como isso dar certo. A minha mãe, tadinha, ela tentava introduzir de fora para dentro. Ela estava ali no papel dela como mãe. Na adolescência eu realmente não tinha poder de decisão sobre a minha vida. Ajudou, porque eu estava ali, eu não queria, mas era onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Então eu não vim aqui contar uma mentira para você. Eu vim dizer para você que é bom. Eu vim dizer para você: venha quantas vezes você puder, venha sempre que você quiser. Realmente não há outro evangelho. Cristo é a verdade, é o único mediador entre Deus e os homens. Estar aqui em adoração é maravilhoso. Oração funciona, jejum, botar capeta para correr, é tudo lindo, mas nome no livro
livro da vida, quem coloca é Jesus. E qual é a maneira de entrar lá? Ele vai dizer: se você me confessar aqui e não tiver vergonha. Eu acho lindo, porque Jesus não fala sobre falta de fé, ele fala sobre excesso de vergonha. Ele diz assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, aquele que crê e me confessar diante dos homens. Então ele sabe que se está aqui é porque crê, se está aqui é porque ama, se está aqui é porque gosta. Então veja, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, ele não diz que não crê, porque não é incredulidade que te afasta desse lugar, é a falta de decisão por vergonhas ou pela ausência das renúncias que precisa fazer. Então, essa vergonha que você chama de comportamento da sua personalidade é o motivo pelo qual os tímidos não verão Deus. É o motivo pelo qual os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso não é característica da personalidade. O que o Senhor está dizendo, e eu vou falar do meu jeito, é: fique na videira o quanto puder, compre quantos carros você quiser, construa e restaure a sua família, todas as campanhas que você puder, ganhe roupas novas, portas abertas, tenha a repreensão do devorador do teu salário, do teu dinheiro, do teu CPF, do teu CNPJ. Mas naquele grande dia, isto não é o suficiente para que seu nome esteja constando no livro da vida. Então o que o Senhor está dizendo é: porque depois de tanto tempo em mim, será que eu não sou digno de confiança para que eu também esteja em você? Depois de tanto tempo de confidencialidade, de relacionamento, de confiança, o que é que falta? Não para que você se identifique comigo, mas para que eu passe a me identificar no teu trabalho através de você, para que eu passe a ser identificado na tua casa através de você, para que eu passe a ser visualizado, sentido e concretamente sentido na vida das pessoas que passam pela sua vida. Porque estar em mim é tão bom para você, mas eu estar em você não é interessante. Até quando? Trouxe hoje aqui, e a mensagem que eu carrego, ela é de confronto, mas ela não te afasta. Por isso eu sei que ela é de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer: teu tempo está acabando, porque ramo fora da árvore seca. O relato, segundo o texto escrito por Marcos, diz que eles viram no outro dia e secou. Vez ou outra isso acontece entre os evangelhos. É a perspectiva de cada um. O ocular que viu e o outro que contou, recebeu a notícia. Seja como for, não há divergência. Fato é que a figueira secou-se rapidamente. Pode ser que tenha se constatado o nível da sequidão no dia posterior. Fato é que para não gerar mais fruto, vendo ou não vendo o ramo verde para o lado de fora, se o foco de Cristo era trazer esterilidade completa, então a evidência da folha seca do lado de fora foi só para evidenciar a esterilidade da raiz do lado de dentro. O que significa? Significa que para aquela figueira ter secado, conforme Jesus disse que ela secaria, Jesus também teve que tocar aquela palavra tocou a raiz da árvore. Porque ele não disse seca-se, ele disse nunca mais nasça fruto de ti. O que fez Jesus fazer isso? Você já deve ter ouvido várias vezes e vai ouvir de novo. Não era estação de figos, não era. Então não teria problema nenhum se aquela figueira tivesse peladinha, sem folha, sem frutos, sem nada, não teria problema. Jesus vai ver, teria passado por ela e teria dito: boa estação, Deus te abençoe. Porque não era tempo de figos. Nenhuma outra figueira estava dando figos, não era a estação dos figos. Só que, porque ela evidencia a ideia de que tem figos? Porque no sistema de funcionamento da figueira, funciona assim: se ela já tem folhas, então é porque ela já tem figos, frutos. Então, qual é o problema aqui? Porque Jesus sentencia essa árvore?
Eu vou dizer de novo, porque eu quero que você preste muita atenção. Jesus não sentencia ela porque ela não tem frutos. Vá para a raiz do problema. Muitas outras figueiras não tinham frutos e nenhuma delas foi sentenciada, porque não era a época de frutos, de figos, não era. O problema era que ela passava a imagem de que tinha. Então vamos falar bem rasgado. O problema não é a ausência, não é o que ela não tem, é ela agir como se... É isso que acaba com o negócio todo. Eu vou falar algo a nível de igreja. E quando eu falo igreja, não me refiro à instituição. Falo da nossa consciência quanto corpo de Cristo. Irmãos, o maior problema não é um vacilo, um escorregão. Não que eu esteja aqui para apoiar isso. O problema é a gente continuar caminhando como se aquilo não tivesse acontecido. Tem gente que está aqui, porque eu tenho que falar bem aberto, que é para você não pensar: ah, já fez um apelo, as almas se converteram, não estou entendendo essa mensagem tão evangelística. Porque tem os perdidos que precisam ser salvos, e tem os salvos que precisam ser libertos, para que possam gozar da salvação. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente como igreja tem que entender que tão grave quanto não ter mais unção para pregar, é continuar pregando como se tivesse. Tão grave quanto não ter mais poder de Deus para ministrar o louvor, é fazer uso do dom para maquiar a ausência da unção. Folhas, há um alerta do Espírito Santo para nós nesta noite. Não é para quem não veio, é para quem está assistindo, é para quem está aqui, é para mim, é para você. E o que o Espírito Santo está dizendo é: eu estou com fome e folhas não me bastam, folhas não me alimentam. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai me ajudar a entregar essa mensagem. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho, da vizinha, e vai gritar para ele assim, ó: ele não quer folhas, ele quer frutos. 1, levanta a mão mais alto que você puder. 2, Senhor, aonde houver uma mão estendida, passa sobre ela uma unção desatadora de cadeados, de mentes cauterizadas, e liberta-nos nesta noite, em nome de Jesus. 2,5. Quando eu disser 3, você vai gritar. Eu disse que você vai gritar. Ele não quer folhas, ele quer frutos. 3, bota a mão no ombro dele, bota a mão no ombro dela. Sacode essa árvore, sacode ela, sacode ele, e diga: folhas não. Ele quer fruto, ele não quer aparência, a aparência não pode substituir a unção. Samuel olha para os irmãos de Davi e ele pensa no olhar: Eliabe, Abinadab e Samar, certamente está diante de mim o escolhido do Senhor. Mas era folha, o fruto estava no campo apacentando o rebanho. Aí o Senhor vai dizer para ele: Samuel, não te atente para a aparência, eu, o Senhor, vejo o coração. É folha. Eu vou entregar uma mensagem para a igreja
Fruto tem peso. Fruto tem consistência. Irmão, fruto depende de estação. Fruto depende. Com todo respeito, dom de pregar, dom de cantar, dom de profetizar, folha. Jesus vai dizer que naquele dia o que vai ter de folha, irmão. Ó, em teu nome eu curei. Exercício legítimo do dom, porque não diz em teu nome eu tentei. Significa que botou a mão e curou mesmo. Fiz prodígios, milagres, maravilha. A gente olha aqui e diz: uau! E Jesus dizendo: que fome. Não tem um fruto. É tudo folha. E eu posso falar, irmão, com todo respeito, porque pouca gente tem tanta evidência de folha quanto a gente que é pentecostal. Se deixar, a gente é mais folha do que não sei o que. Chega ventando, chega banando, chega decorando. Maria pregando aqui, eu queria pegar esse coxinho. Aí Jesus me segura. Efusão não é pecado. Não é pecado. Efusão do Espírito não é pecado. Mas cadê o fruto? Olha o que o texto vai dizer. Gênesis capítulo de número 1, o texto vai dizer assim, ó: no princípio a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. O que significa? Que não tinha? Era um caos. O planeta que a gente chama de terra era água. Era água no escuro. Qual era o nome do planeta Terra? Água no escuro, era isso. Não tinha nada, era água no escuro. Aí o texto diz: e o Espírito de Deus. Olha lá, ó. Você sabe o que é pairava? Você vê, pairava é diferente de ficar parado. Significa que esse Espírito estava em... Qual é o Espírito que está em movimento? Bora, qual é? Pelo amor de Deus, o texto está na tua frente, cara. Qual é o Espírito que está em movimento? Então olha que coisa linda. O Espírito é de Deus e ele não está parado. Ele está em... Isso é poderoso ou não é? Agora me diga aí. O Espírito de Deus está em movimento. É o Espírito de Deus. Mas o que está acontecendo? Fica com medo não. Está com medo ainda. É poderoso, é o Espírito de Deus. Ele não está parado, está em movimento. Mas o que está acontecendo? O que ele está criando? O que ele está operando? Irmão, pode ter mover. Pode ser de Deus. A garantia de transformação não está em nenhuma dessas coisas. Deus estabelece um princípio. Esse Deus que criou todas as coisas que existe, que há, que tocamos, vemos, sentimos, poderia ter criado tudo o que existe e há, sem pronunciar nenhuma palavra, sim ou não? Sim ou não? Ô gente, ele é Deus. Ele podia ter feito assim, ó. E aconteceria o que alguém chama de Big Bang. Só que ele não fez assim. Porque o princípio pelo qual ele opera em si mesmo é o mesmo pelo qual ele quer que nós nos movamos. Para quê? Para que ele possa operar de novo. Deus, o nosso Deus, como é que eu vou dizer? Ele é melhor adorado do que qualquer outro Deus. Não quando a devoção é litúrgica, mas quando a devoção é imitável. Como assim, Camila? Sabe quando Deus se sente mais adorado por nós? Não é quando dizemos glória a Deus e aleluia. Isso é maravilhoso, mas não é. É quando nós fazemos aquilo que em Cristo foi feito. Quando andamos como Ele, falamos como Ele, perdoamos como Ele, sentamos como Ele. Escute. Então veja bem. Meu Deus, meu ouvido estava fechado, abriu. Diga glória a Deus. Meu Deus, eu estou gritando muito, garota. O som está maravilhoso. Amo você, Deus te abençoe. Então veja, é Espírito, é de Deus, está em movimento, mas não está fazendo nada. Porque o princípio pelo qual Deus quer que nós nos movamos é o mesmo pelo qual Ele se move em si próprio. Então se Ele estabelece um método para que Ele mesmo possa agir, é para que nós possamos dar continuidade àquilo que foi feito.
Paulo vai dizer que é assim que trazemos à existência as coisas que não existem, pelo poder da manifestação da palavra. Quando é que as coisas passam a existir? Bota aí o verso 3. Cadê o menino da mídia? Foi embora? É o verso 3 do capítulo 1 de Gênesis. Isso. Olha o que está escrito aí. Disse Deus. Não pulo disse Deus. Que é isso? Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então Deus está presente, Deus está em movimento, mas não está fazendo. Mas quando Ele libera tudo começa a acontecer. Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você sente. Vamos respirar juntos agora mesmo no 3. 1, 2, 3 e... Antes de Deus abrir a boca, isso não era possível. Não era. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse texto também poderia ser substituído por: soprou em suas narinas fôlego de vida e criou um mecanismo de passagem do oxigênio. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: porque tudo que existe, céu, terra, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então você pode sentir Deus de diversas maneiras: no louvor, no abraço de um irmão. Mas eu preciso te entregar esta verdade. Não é a única, mas é uma das principais verdades. Você sente Deus de diversas formas, mas Deus só se identifica em você de uma. Ou a palavra dele está em você, no seu modo de viver, de existir. Ou não importa quantas lágrimas você derrame aqui, não importa o quanto você sinta de verdade na sua alma a paz do mover dele neste lugar, não vai importar. Nenhuma dessas coisas te dá garantia de salvação. João pregava uma mensagem que Jesus também pregou. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí aqueles que já se sentiam integrantes do que acreditavam ser o reino vindouro do Messias, que são os filhos de Abraão, pensavam enquanto João pregava: quem esse homem pensa que é para falar com a gente desse jeito? Será que ele não sabe, estou parafraseando, que a gente é da mesma descendência dele? Que fruto, que coisa é essa aí que ele está falando de arrepender? Aí ele diz assim, ó: vocês que pensam que porque sois filhos de Abraão não tem do que se arrepender, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, porque se isso não acontecer, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. O que ele está dizendo? Deus trabalha com adoção, não vai ficar dependente de descendência. Eu estou falando a grosso modo. O que Deus está dizendo é: não pense que seu sangue te liga ao filho, é o sangue do filho que te liga a Deus. Então entenda, não é o quanto vocês estão nele, é o quanto ele vai estar em vocês que vai determinar isso. Não é o quanto eu tenho de Deus a partir daqui hoje para frente, é o quanto Deus pode ter de mim. Bota isso aí na sua cabeça agora. O que você tem de Deus? Muito? Fôlego, vida, família, livramento? Esquece essa lista aí, irmão, é longa. Então não quero você saindo daqui perguntando isso hoje. Visite as raízes mais profundas do seu ser. E depois de todos esses anos no Evangelho, ou desses 2 dias de conferência, saia daqui e bota essa mente para funcionar, dizendo: o que Deus tem de mim. Não o que eu tenho dele, mas o que ele anda tendo de mim. Que renúncias eu tenho feito por ele? O que eu decidi entregar por amor a ele? Quantas horas do meu dia Deus tem de mim? 15 minutos de devocional eu tenho dele, mas e ele? O que ele tem de mim?
grande é a sentença dessa árvore e eu encerro aqui. Então crente é beça. Tudo alma e tudo ramo, Osana, Osana. Então ele está com fome, volta para cá. Ele está com fome, avista a figueira à beira do caminho, se dirige a ela, só vê nela folhas, e então vem a sentença: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Você só tem duas opções hoje. Deus deu um livramento para vocês tão grande da Maria ter feito o apelo antes. Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso. Eu vou aceitar a misericórdia, porque senão vai ver sobrava até para mim. Ó. Secou ela. Foi perfeito, Maria, o apelo antes, não tem necessidade de eu fazê-lo novamente. Porque o primeiro apelo foi para os perdidos, mas agora é para os que acham que são salvos. Para todos nós que estamos aqui cabe a reflexão. Será que a gente está enxertado, gente, produzindo fruto? Ou a gente está na folha do dom, na folha da rede social, achando que a aprovação pública é garantia divina? Como será que está? Como será que está? Secou a figueira. Jesus, por que uma sentença tão severa para uma planta tão inconsciente? Por quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Gente, nunca mais é muito forte. Acabou para ela. Segunda chance, não tem mais. Me perdoa, mas eu tenho que te falar isso em amor. Uma das coisas que mais evidenciam o cenário que foi pregado aqui para a vinda de Jesus é que nós seríamos e viveríamos como nos dias de Noé. Como? Como se nada fosse acontecer. Casando, dando-se em casamento, empreendendo e vivendo, fazendo planos a longo prazo que não cabem à vinda de Jesus dentro dele. Estamos chamando de teoria da conspiração todos os acontecimentos da história, porque no fundo não queremos as visões apocalípticas. Elas atrapalham o plano de quem casar, o plano de quem quer ter filho, o plano de quem quer ter dinheiro, o plano de quem quer terminar a faculdade. Por quê? Porque a vinda de Jesus já não é mais a prioridade. Então quando Jesus manda essa figueira secar, eu vejo ele tirando toda e qualquer chance dela produzir fruto em qualquer outra estação. E se eu te disser que nessa noite Deus nos encerrou nessa última mensagem da noite para colocar na nossa mente o entendimento de que não haverá segunda chance. Todos os anos que você tem de vida, todos os dias que você tem, dos anos que Ele já te deu, cada momento, horário, culto assistido na internet, louvor escutado na sua playlist, cada crente que você encontrou, cada palavra que você ouviu, se nada disso tem feito efeito nenhum, por que você está acreditando que haverá uma outra chance? A chance é agora, são esses dias. É a sua decisão hoje, aqui agora, de não servir mais a Deus relaxadamente ou não se distrair com as folhas. Está na hora da gente produzir os frutos. Frutos dignos de arrependimento é o que o reino de Deus espera. Sentença pesada, muito pesada. Aí eu disse: Senhor, por que uma sentença tão pesada? E aí ele me lembrou que está escrito em Gênesis capítulo de número 3. Bota aí, Gênesis 3, para a gente encerrar junto, Gênesis 3. Versículo 6 primeiro. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Versículo 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor seu Deus entre as árvores do jardim.
Veja como sempre estamos buscando folhas para nos esconder. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aí esse diálogo aqui segue com uma sentença para cada um. O texto vai dizer: sabe o que o homem e a mulher vão fazer? Depois de dar toda a sentença, olha o que o texto diz: que o homem e a mulher cozeram para si. Pelo amor de Deus, gente, verso 7, olha isso. Foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus e cozeram, pois, para si folhas e cingiram-se. Eu gosto dessa versão, aventais. Me lembra quando eu fui remover o apêndice supurado que eu tive? Você entra no hospital, aí você pode ficar com a sua roupa. Só que dependendo do procedimento que você vai fazer, eles te botam um avental. Por que você não fala roupa, Camila? Porque aquele trem só tá pra frente. Ele mal trapa atrás. Eu me lembro que eu indo entre uma ressonância e outra, terrível, irmão, quando você vê alguém que você conhece no hospital, se essa pessoa tiver de fora, não fala com ela, finge que você não conhece ela. Não tem momento mais humilhante para o ser humano. Eu ali, cheia de dor, tentando entrar na máquina da ressonância, passava uma irmã atrás e dizia: Pai do Senhor, irmã Camila. Eu dizia: Pai do Senhor, irmã. O avental faz isso. Por que eu gosto desse termo? Tudo se leva na palhaçada. Por que eu gosto desse termo? Porque avental sugere exatamente isso. Quem tem avental aí para lavar louça? Sugere a ideia de um pedaço de coisa que só tapa o que é extremo. Então eles pegam essas folhas e como tangas, como aventais, porque as folhas... Gente, é coincidência demais para ser coincidência. Tinha tanta árvore, mas eles pegam justamente folhas de... As folhas de figueira apontam para um tipo de folha grande que faz você ter a sensação e o conforto de que aquilo que foi feito ou não foi feito pode ser tapado, pode ser escondido. Aí eu entendo porque Jesus passa na frente dessa figueira. Eu tenho para mim que se fosse uma amoreira, se fosse uma tamareira, não teria dado tanta ira nele. Só que esse cenário remonta à insuficiência de quem quer esconder atrás das folhas, porque ainda não gerou fruto. Vamos falar de Adão rasgado? Responda para mim: Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas está dando para ele uma oportunidade de atrás daquelas folhas produzir fruto, fruto digno de arrependimento. Eu vou falar rasgado. Adão não sabia disso, mas hoje a gente sabe. Se eu estou no lugar dele com o conhecimento da palavra, eu não esperava Deus me achar. Eu arrancava a folha na frente dele e dizia: eu vim pelo Adão mesmo. Por quê? Porque eu entendo que isso aqui não é o suficiente para cobrir o que eu fiz. Isso aqui não é o suficiente para cobrir o pecado que eu cometi. Agora, aonde a gente vê como é que se cobre pecado? Versículo de número 21. Fez o Senhor Deus, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, vestes de que, gente? De que, gente? Quem se veste de pele? Bicho ou planta? Planta ou animal? Planta se
veste de folhas, mas animais se vestem de... Deus nunca escalpelou ou não sei como seria o termo, é escalpe para tirar a pele, eu não sei. Ele nunca faria isso com um animal vivo, porque ele mesmo ensina o sacrifício ao seu povo em Levítico, quando liberta seu povo. E ele diz: olha, quando vocês pecarem, peguem um animal, separe a víscera, a coxa, a pele. Na víscera taca fogo, a gordura entrega para mim, e a pele bota a parte. O que é que Deus está ensinando? Cada um aqui corresponde a um propósito. Deus não deixou as folhas de figueira. O que é que Deus fez? Um sacrifício. Por isso o cordeiro já está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus trouxe crentes hoje aqui para dizer: não é a folha, é o sangue do cordeiro. Levante a mão, dá um salto dessa cadeira. Quem acredita no poder do sangue, quem acredita no cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isso que João Batista falava quando via ele chegando no deserto da Judeia. Eis o cordeiro de Deus que tira a folha da figueira, tira a folha da hipocrisia, tira a aparência, tira a falsa expectativa, tira. Há um convite nessa noite. Ele não é fácil de falar, menos ainda de ouvir. Sabe qual é o convite? Quem tem coragem de ficar nu diante dele? Eu preciso te falar isso. De pé como estamos. Tem um salmo que eu amo muito ele. Esse salmo diz assim: olha, para onde me fugirei da tua presença? Para onde me esconderei do teu olhar? Se eu subir mais alto do céu, aonde o sol se coloca, ali tu me vês. Perdão, ali tu estás. E se eu pegar a minha e colocar ela no mais profundo abismo que está em trevas, ali também me vês, porque a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Senhor, tu me sondas. E me conheces. Não é o que as pessoas que gostam do que você faz dizem sobre você. A oração hoje aqui é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu vou orar agora ao Espírito, no nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude. Eu acho que eu preciso mais do que vocês, porque quanto mais visibilidade, mais folha. E Deus me guarde de não perceber que debaixo de tantas folhas está faltando fruto. As folhas tendem a embaçar a visão de onde está o fruto. Mas eu quero te dar a mesma oportunidade que eu estou tendo diante da palavra. Adão não soube o que fazer. Ele não tinha a menor consciência de tudo que hoje nós sabemos, mas nós temos. E eu quero lançar um desafio hoje aqui. Apareça diante de Deus sem folha nenhuma, sem nada. Não deixe Deus apontar o seu vício de pornografia. Pegue o seu vício de pornografia e aponte para o seu Deus. Está aqui, ó Senhor. Estou aqui na igreja hoje, estou com a paleta, estou linda, mas aqui, ó, o Senhor sabe. Fala para Ele aí. Ó Senhor, trabalho aqui na igreja.
Sou ovelha, tomei Santa Ceia agora, essa semana. Estou aqui traduzindo a dificuldade que alguém tem de verbalizar isso até na mente. Mas o Senhor sabe, estou fornicando o ano inteiro com meu namorado. Diante dessa palavra, Senhor, eu não quero mais ouvir teu nome me chamar. Eu vim chamar o teu nessa conferência. Eu vim chamar o teu e dizer: Senhor, olha aí o pecado que eu cometi, o fruto que eu comi. Autorresponsabilidade. Sabe por quê, irmão? Se você sabe, ele não sabia, mas se você sabe que o sacrifício vai ter poder de cobrir o trabalho pífio que a folha da figueira está tentando fazer, não é melhor ele descobrir. O melhor é você anunciar. Eu quero te falar algo sobre o pecado. Quero te falar algo sobre o pecador. Só existem 2 tipos de pecador, de pecadores. O que é descoberto e o que confessa. Se eu fosse você, eu agarraria a segunda opção nessa noite. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança juízo? Não, alcança misericórdia. Entra no teu jardim aí agora. Deus está entrando no teu jardim aí agora. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, me diga onde estão as folhas. Será que elas estão encobrindo os frutos? Ou será que eu não estou gerando frutos? Me ajuda a ver. Através dessa palavra, Senhor, cria raízes no meu entendimento. Nessa noite eu quero tomar uma decisão como crente. Eu não quero, Senhor, mais só ter de Ti, mas quero ser o ramo que frutifica, porque o Senhor a partir de hoje vai ter de mim. Vai ter mais da minha devoção, mais da minha entrega. Está na hora de fazer promessas para o Deus que já cumpriu boa parte de tudo que te prometeu. Vamos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Não faça isso de maneira emocionada, mas entregue pelo menos uma promessa para Deus. Nem que seja para essa semana, nem que seja sobre um dia. Mas coloque alguma coisa aí diante de Deus. Se houverem pecados, apresente isso antes das confissões de gabinete, etc., de liderança. Fale primeiro com quem está te chamando na viração desse dia. Senhor, olha aí, Senhor. Olha aí, Pai. Mostra para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu não quero aparecer diante de Ti com as folhas de figueira. Eu quero arrancá-las diante do Senhor nessa oração. Pode ver a minha nudez. Veja no que eu pequei. Veja os pecados que me amarram, as correntes que eu não rompo. Senhor, se tem alguma coisa em mim que eu vejo, eu quero mostrar. Mas se tem alguma coisa em mim que eu não vejo, expurga de mim nessa noite, nessa conferência. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou te dar 1 minuto a mais, vai. Ore pela sua liderança, se você é líder. Ore pela sua filiação, se você é filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, coloque em mim constrangimento daquilo que eu não faço e deveria fazer. Arrependimento daquilo que eu fiz e não deveria fazer. Clame agora mesmo: Senhor, não é mais carro, não é dinheiro, não é casa. Eu preciso de um nível de arrependimento que eu ainda não desenvolvi. Um quebrantamento inevitável. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Passe em revista a minha vida. E eu lhe peço, aonde houver uma folha de figueira que visa encobrir aquilo que eu preciso confessar, ou que traz sobre mim uma visão ilusória de santidade, de entrega, de aparência, seca ela nessa noite de conferência, para que eu mesma veja minha
minha nudez, para que eu mesma veja o meu delito, mas que ele não seja motivo de remorso e nem de angústia, mas acima de todo sentimento, que ele seja esmagado pelo arrependimento verdadeiro e genuíno. Senhor, eu quero me arrepender por não estar orando como deveria, por não estar lendo a Bíblia como deveria. Senhor, coloca no meu coração arrependimento por não perdoar membros da minha família, independente deles serem crentes ou não. Vamos, eu estou orando com você. Bote as folhas de figueira para fora. Senhor, em nome de Jesus, me ajude a perdoar o meu marido, me ajude a perdoar a minha esposa. Senhor, me ajude, não me deixe ser um hipócrita, não me deixe ser um fariseu, não me deixe ser alguém que tenta me esconder da tua presença, enquanto aparece firme diante da plateia. O sangue de Jesus tem poder. Comece a aplicar o sangue nessa oração. Vamos, eu estou te instruindo em oração. Ore ao Espírito agora. Espírito Santo, me convença, por favor. Entra na minha mente, entra no meu coração, esmiuça toda falácia, esmiuça toda cauterização, crença limitante do inferno, filosofia familiar, palavra maldita, DNA de liderança corrupta. Aplica teu sangue, quebra todo pacto, toda cadeia. Toma minha mente, toma o meu coração, passe em revista o meu jardim e rasga, seca as folhas de figueira, mas derrama o teu sangue remidor, derrama o sangue que tira o pecado, que rasga a condenação do inferno, do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa é a nossa oração. Liberta do vício, liberta das algemas, liberta dos grilhões, das cadeias que ganham força pela covardia, da confissão que eu não fiz. Espírito Santo, arranca de mim uma confissão, me influencia a uma confissão. Bota pra fora, me ajuda, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, eu me vejo transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Diga aí, reina. O que é que reina? O Espírito. Vamos, vença o seu cansaço. Declare essa palavra e reina. Diga. O Espírito. Meu Deus. Bote a mão na sua cabeça, clame e reina. Só mais uma vez, diga isso. Minha carne.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Diga assim, olha, não mais folhas, mais fruto. Isso. O que são essas folhas de figueira? A expectativa falsa de uma promessa que nunca vai se cumprir. Se eu pudesse dar um codinome para elas, sabe qual é o nome que eu daria? Elas são um quase. Um quase. Caminharam, cresceram, mas chegaram em um ponto que não romperam. Deram folhas, mas não deram. Eu queria dizer para você hoje aqui, não saia daqui sendo um quase. Alguém que vem, que participa, que sente, que chora, mas que nunca decide a vida ao lado de Jesus. Não seja um quase. Já pensou se naquele grande dia você está diante dos portais da eternidade? Estou teatralizando para a gente entender. E você não matou, não roubou, não prostituiu, fez tudo mais ou menos certo. Aí você para na porta do portal celestial. Aí imagina Jesus olhando para você, estou parafraseando, e diz assim: minha filha, você quase conseguiu. Gente, isso muda alguma coisa? Sobe aqui, Gabi, pode vir. É você ou é outra pastora? Quem é a pastora? Pode vir, pastora. Você quase conseguiu. O que é um quase, gente? Quase tem que ser testemunho do que o diabo fez na nossa vida. Entendeu? Já viu o testemunho de crente cheio do Espírito Santo? É sempre assim: irmão, o diabo quase acabou com o meu casamento. Irmão, a batida daquele carro, eu quase morri. O quase tem que estar do outro lado, não do nosso. O nosso é para dizer: até que eu me decidi, até que eu perdoei. Faça um propósito hoje, aqui, essa semana, esse ano. Eu vou produzir um fruto numa área da minha vida que está estéril. Seja a oração, seja o perdão de alguém no meio da sua família. Está combinado? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Diga, chega de folha. É tempo de fruto. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.